Lucas, capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto. E por 40 dias foi tentado pelo diabo, e não comeu coisa alguma naqueles dias, e terminados eles, depois teve fome. Então o diabo lhe disse: Se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: Está escrito que não só de pão viverá o ser humano, mas de toda a palavra de Deus. Deuteronômio 8:3. E o diabo o levou a um alto monte, e lhe mostrou todos os reinos do mundo num instante. E o diabo lhe disse: Darei a ti todo este poder e sua glória, pois a mim foram entregues, e os dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus lhe respondeu: Para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Deuteronômio 6:13. Então o levou a Jerusalém, e o pôs sobre a parte mais alta do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito que mandará aos seus acerca de ti que te guardem. Salmos 91:11. E que te sustentarão pelas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Salmos 91:12. Jesus lhe respondeu: Dito está, não tentes ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:16. E quando o diabo acabou toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para Galiléia, e sua fama se espalhou por toda a região ao redor. Ele ensinava em suas sinagogas, e era recebido com honra por todos. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e entrou, conforme o seu costume, num dia de sábado, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para curar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano agradável do Senhor. Isaías 61:2. Ele fechou o livro, e devolveu-o ao assistente, e se sentou. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a lhes dizer: Hoje esta escritura se cumpriu em vossos ouvidos. E todos davam testemunho dele, e se admiravam das palavras graciosas que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura a ti mesmo, faz também aqui na tua terra natal todas as coisas que ouvimos terem sido feitas em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra natal. Porém em verdade vos digo que havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de modo que em toda aquela terra houve grande fome. Mas a nenhuma delas Elias foi enviado, a não ser a uma mulher viúva de Sarepta de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, a não ser Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, quando ouviram essas coisas, encheram-se de ira. Então se levantaram, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o topo do monte em que sua cidade era construída, para dali o lançarem abaixo. Porém ele passou por meio deles, e se retirou. Ele desceu a Cafarnaum, cidade de Galiléia, e ali os ensinava nos sábados. E admiravam o seu ensino, pois a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e gritou com alta voz, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, e sai dele. E o demônio o derrubou no meio do povo, e saiu dele sem lhe fazer dano algum. E espanto veio sobre todos, e falavam entre si uns aos outros, dizendo: Que palavra é esta, que até aos espíritos imundos ele manda com autoridade e poder, e eles saem? E sua fama era divulgada em todos os lugares em redor daquela região. Jesus levantou-se da sinagoga, e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava doente de uma grande febre, e rogaram-lhe por ela. Ele se inclinou a ela, e repreendeu a febre, que a deixou. Ela imediatamente se levantou e começou a lhe servir. Quando o sol estava se pondo, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos de várias doenças.
Ele punha as mãos sobre cada um deles e os curava. E também de muitos saíam demônios, gritando, e dizendo, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele os repreendia, e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, ele saiu, e foi a um lugar deserto. As multidões o buscavam, então vieram a ele, e queriam detê-lo, para que não os deixasse. Porém ele lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, pois para isso sou enviado. E ele pregava nas sinagogas da Galileia,